Olá, amigos de Ideal Espírita. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos fazer o estudo do Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito Meimei. Capítulo 37. Pontos de alerta. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com glória. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24. Então, o que importa, né, do soldado perder, né, todas as suas coisas, todos os seus pertences, mas sair vencedor, né, e com glória? Muitos veem como verdadeira desgraça a prova dolorosa da perda de um ente querido. Um acidente que ceifa vidas, a miséria apresentada pelo fogão sem lume e o leito sem coberta. Contudo, a verdadeira desdita está nas consequências de muitos atos, que para os nossos olhos não passam de modernismo. Então a gente olha e considera, né, uma desgraça perder uma pessoa querida, que na verdade a gente já leu, a gente não perde, e um acidente, né, num acidente, a miséria, então a pessoa passando fome, não ter ali o fogão, né, o fogo. Recentemente, a professora Lúcia Helena Calvão, que é uma filósofa, ela fez um pronunciamento, né, no seu canal do YouTube. Ela fala pela Nova Acrópole. Quem estuda as palestras dela sabe que ela se manifestou a respeito de considerações que ela fez acerca da pandemia após 9 meses, o que é equivalente a uma gestação para o ser humano, né? Para a espécie humana, a gestação dura 9 meses, 40 semanas. E ela fez uma análise do o que se passou nesse período. Será que aprendemos alguma coisa? É uma análise bem interessante, e ela destacou que determinadas pessoas estavam passando fome. Então, houve todo um movimento para que várias entidades, né, igrejas, casas espíritas e outros tantos, distribuíssem alimentos, não, cestas básicas. E teve famílias que estão sendo atendidas pela Nova Acrópole, né, com a doação de cestas básicas, que eles tinham então o alimento, ou faltava o gás, né? Eles não tinham dinheiro para comprar o bujão de gás, para ter fogo para fazer o alimento. Então aqui é uma situação difícil, você passar fome, né? Não, até ter o alimento, mas não ter como comer, produzir, né, cozinhar o alimento. Mas, apesar disso tudo, são situações graves, são situações difíceis, mas a Meimei destaca que a verdadeira desdita, aquilo que realmente é a verdadeira desgraça na nossa vida, está nas consequências dos nossos atos, que para os nossos olhos, né, até não tem qualquer valor. Ela coloca aqui, faz parte da vida moderna, faz parte da nossa vida. Então eu ajo dessa forma e não nos percebemos sendo miseráveis da alma. Quando olhamos a tempestade, os coriscos decepando árvores, a água inundando terras, não atinamos com essa desgraça aparente.
Surge daí a higienização da atmosfera, destruindo bacilos nocivos e levando nas enxurradas os detritos orgânicos para a limpeza da gleba atingida. Então, quando olhamos para uma tempestade em que ela derruba árvores, ela inunda, né, terrenos, cidades, a gente não percebe que a tempestade é um recurso natural para fazer a limpeza do ambiente. Ela limpa a atmosfera. Eu, particularmente, adoro uma tempestade, né? Quando começa, né, vários dias de sol, não é só pelo calor, porque a tempestade refresca, mas é porque a gente vê uma série de focos de queimada. E isso nós estamos produzindo a poluição do ar que a gente respira. Então, nós estamos destruindo o ambiente que a gente vive e isso continua, né? A gente tem falado muito sobre aquecimento global, derretimento das geleiras, todas as consequências que isso agrava, inclusive se é uma chuva forte, agrava. Nós teremos mais tempestades, mais raios, né? Também nessas tempestades, não é? Descargas elétricas, teremos furacões, ciclones, teremos um agravamento. Então, quando vem chuvas fortes, áreas que foram desmatadas, o que vai acontecer? A enxurrada vai levar a terra e vai causar desmoronamento. Nós vamos olhar para aquilo e achar que a desgraça está ali, que houve desmoronamento, aterrou, destruiu casas, né, inundou a cidade, mas não percebemos que isso tudo tem sido provocado anos a fio pelas nossas atitudes inconsequentes. Nós não pensamos no que estamos fazendo, nós queremos explorar. Por isso, nesse modernismo, essa vida que a gente vai explorando, retirando da terra que eu falo planeta, retirando do nosso planeta os recursos naturais que têm limite. Vai ter uma hora que nós vamos perecer, porque não teremos condições de viver num planeta em que nós destruímos. Então isso precisa ser estancado, isso precisa ser alertado para que a gente possa desenvolver uma consciência ecológica e uma nova atitude frente à vida. Então eu gosto da tempestade porque ela faz com que não haja focos de incêndio e o ar fique mais leve, mais puro, tá? Então é necessário, isso são recursos naturais de renovação, mas têm sido provocados de uma intensidade que pode ser destrutiva por conta da nossa própria ação sobre a natureza. Assim também são os outros tipos de desgraça. Se observados e analisados do ponto de vista da eternidade, constata-se que eles desencadeiam uma série de compensações na vida futura. É o que ocorre, por exemplo, com a morte por acidente, desde que não seja provocada. Então, se a gente não cometeu suicídio através, né, de um acidente, pegar o carro e jogar o carro no muro, numa árvore, uma coisa assim, desde que não haja um acidente por nós provocado, nós teremos a oportunidade de passar por determinadas situações, né, para resgate de situações vividas no passado. Então, outra faceta da desgraça é a fictícia. O prazer incontido, a fama mal vivida, a fútil inquietação, a satisfação da vaidade egoísta que oprime a consciência e obscurece o pensamento. Então, essa desgraça que nós criamos a partir dos nossos comportamentos, nossas emoções, né, sentimentos desequilibrados, tá?
vivemos aí um egoísmo exacerbado, a satisfação da vaidade. Então, eu acabo vivendo situações que eu gero uma desgraça na minha vida pelas consequências desse exagero, dessa conduta desequilibrada, desregrada. O homem de fé no futuro vê nas desgraças passageiras, então, são passageiras, né? Pontos de alerta que necessitam ser analisados com bom senso, paciência e resignação, na certeza de que a bondade de Deus não nos deixa órfãos de sua misericórdia infinita. Então, se temos fé, e já falamos sobre fé, a fé ainda no futuro, nós temos a certeza de que existe esse futuro, de que a vida que a gente leva neste momento, tudo que está ao nosso redor, é passageiro. Olhe em torno de você. Tudo que está ao seu redor ou vai morrer ou está morto. Então, e tudo isso vai passar, né? A matéria, ela se desfaz. O que permanece é o espírito. Então, é preciso desenvolver essa fé no futuro, porque a gente terá a certeza de uma continuidade, de que tem, né, um encadeamento, todas as coisas, uma relação, um sentido, um propósito na vida. Se a gente espera ter um propósito, né, um sentido na vida, a minha vida, ela tem esse propósito. A sua vida, na verdade, ela tem uma série de passos a serem cumpridos. O nosso propósito enquanto ser espiritual é chegar a uma evolução, à condição de espíritos puros e felizes. E para isso nós vamos passo a passo, né? O que eu preciso fazer hoje? Qual a ordem do dia? É sempre o autoconhecimento, buscar entender quais as razões que me levam a ainda agir de forma egoísta, ainda cometer atos de abuso, né? Agressão com o meio e as pessoas com quem eu convivo. Então, tudo nos aparece, pode ser uma desgraça aparente, é aparente, a miséria é aparente, a fome é algo aparente, é necessário, né? É preciso entender que doar cesta básica não é a caridade não está no ato material, ela está no sentimento de amor por trás de todo o ato. Então, a caridade, ela é de um sentimento. Ela não, eu estou dando comida, cesta básica, eu estou fazendo a caridade. Não, você está fazendo mais do que a sua obrigação, porque a nossa obrigação é cuidar do nosso próximo, principalmente do mais fraco, o mais necessitado, o mais doente, o aflito. Essa é a nossa obrigação. Caridade é aquele sentimento que nos leva a fazer esse ato de doar. Então, se eu não tenho sentimento ali por trás, eu simplesmente dou como quem está descartando aquilo que não me serve mais, então eu vou dar isso aqui para os pobres porque eu não preciso mais, porque eu não quero mais. Não é caridade. Então, esse é um processo que nós temos que fazer através de situações chamadas de desgraças em que nós vivemos. Passamos por situações de aflição para que isso sirva de alerta, para que nós passemos a refletir.
Autoconhecimento é filosofia de vida, é reflexão. Não é responder quem eu sou. Autoconhecimento, quem é você? Então eu sou isso, isso, isso. Isso não é. Autoconhecimento é filosofia de vida. São questionamentos que nós fazemos. O que me levou a fazer tais e tais coisas? O que está por trás desse sentimento que eu tenho agora? Esse é um processo que me leva a entrar em contato comigo mesma. E quando as dores nos tocam, as aflições nos tocam, a gente precisa fazer essa conversa interna, esses questionamentos, e não pense que vai encontrar respostas. As respostas, elas interrompem o processo de reflexão. Eu tenho uma resposta, tá bom, é isso aqui, acabou. O processo de autoconhecimento, ele é contínuo, permanente, de questionamentos em questionamentos. Se a resposta vem, deve vir com mais perguntas para que o processo continue. E é preciso, então, bom senso, paciência, resignação, porque diante das aflições, nós precisamos de analisar, de fazer essas reflexões do que acontece comigo. Não busque o porquê, explicações para as coisas. Busque muito mais, busque aprofundar. Então é preciso, né, diante desses pontos de alerta, dessas desgraças que eu falei, são aparentes porque tudo é passageiro. E é nesta vida, nesta situação, porque é preciso que aquilo nos sirva de experiência, seja de expiação, como a gente falou, seja como provas, mas que devem ser bem aproveitadas diante da nossa postura de paciência, de resignação, entendendo que Deus age em nós, Deus age através de nós, para que a gente possa nos conhecer e nos renovando, e que a sua infinita misericórdia e bondade agem sobre nós, nos dando exatamente aquilo que nós precisamos. Deus está amparando o nosso caminho. Então, diante das desgraças, sejam nas nossas vidas, seja ao nosso entorno, é preciso exercitar um olhar, né, reflexivo, um olhar de atenção, de carinho, de busca do autoconhecimento nessa oportunidade, mas com muita paciência, com muito bom senso, resignado naquele momento, mas trabalhando, né? Se mantenha ainda nesse processo de busca de si mesmo, de busca do Deus interior, que todos nós temos. E não tememos. A bondade e a misericórdia divina agem em nós. Estamos amparados. E tudo é passageiro. Sairemos dessa situação como soldado. Perderemos tudo. Mas se sairmos vitoriosos, é isso que importa. Tenhamos muita paz no dia de hoje. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.